de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá a Serepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco d'água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pão para mim, e depois traga para mim, depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover chuva sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, o azeite da botija não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Aleluia. Você que está comigo, dá um glória a Deus aí. Vire para essa pessoa linda que está do seu lado e diga: a farinha da panela não acabará. Diga: o azeite da botija não faltará. O Du não falou. Tem umas pessoas que não falaram, vai falar de novo. Se não falar, eu vou ficar repetindo até você falar. Vamos lá. Vira para essa pessoa. Levanta esse dedo que, segundo dizem, é o dedo do profeta, e diga: a farinha da panela não acabará, o azeite da botija não faltará. Dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Irmãos, esse texto é muito conhecido. O profeta Elias é um dos mais conhecidos da Bíblia. E por que que isso aconteceu? Aonde estava Elias? Veja só, a mensagem de hoje é pela perspectiva da mulher, não é pela perspectiva de Elias. A minha preocupação é a mensagem pelo ângulo de vista da mulher, não é de Elias. Mas eu tenho que falar algumas coisas de Elias. Elias estava nesse momento no Monte Horebe. Monte Horebe significa lugar de deserto. E por que ele foi para lá? Porque ele mesmo profetizou seca sobre a face da terra. Ele disse: sob a minha palavra não vai chover durante 3 anos e 6 meses. E conforme ele profetizou, depois de ter orado a Deus, não chovia sobre a terra. Deus o esconde no Monte Horebe, porque Acabe e Jezabel queriam matar Elias. Estava atrás, perseguindo para matar Elias. Deus esconde Elias em Horebe, que é o lugar de deserto. E Deus sustenta Elias de maneira milagrosa, miraculosa, que é enviar um corvo, que come carne, levar carne até o profeta na caverna. Irmão, se isso não for milagre, se você não dá um glória a Deus,
Eu não sei mais quando você vai dar glória a Deus. Imagina um corvo que come carne, pegar carne no bico e levar para o profeta, sem beliscar a carne, sem comer a carne, sem tocar na carne para entregar para o profeta. E Deus foi sustentando. Pastor, tá bom, ele tem carne assada todo dia. E tem hora que até enjoa, né? Carne assada, carne assada, carne assada. Pão quente, carne assada, é Deus sustentando o homem. E a água? Irmãos, entendam bem uma coisa. E a água? Escute o que eu vou lhe dizer. A água ele bebia do riacho de Querite. Essa semana eu fui pesquisar o que significava a palavra hebraica Querite. E qual não foi a minha surpresa? Qual é o significado da palavra Querite? Colocando no tamanho certo. Aleluia. Elias destrói. Elias, ele vence os profetas de Baal e Azera. 850 profetas, 400 de Baal, 450 de Azera. Elias vence. Derrota os profetas de Baal. E aí Elias acha que ele é a quarta pessoa da Trindade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo e ele, Elias. Ele achou que estava por cima de tudo. Eu sou profeta. E aí, uma mulher, diz: eu vou matar Elias, até amanhã cedo ele vai estar morto. Elias foge de uma mulher, tendo enfrentado mais de 800 profetas. O que Deus está mostrando? Que você não está nem voando, e que você também não é o resto da sobra do cachorro. Você é quem Deus te chamou para ser. Você é quem diz que você é. Você tem o que Deus diz que você tem. Você pode o que Deus diz que você pode. E você vai chegar aonde Deus diz que você vai chegar. Porque às vezes nós escutamos muitas vozes nessa caminhada. Muitas vozes. Diversas vozes que querem nos parar, nos derrotar, nos colocar para baixo. Vozes que falam isso, vozes que falam aquilo. Agora deixa eu dizer a ti nesta noite, usado, guiado pelo Espírito Santo, eu vou repetir: você é quem Deus diz que você é. Você pode o que Deus diz que você pode, e você vai chegar aonde Deus disse que você vai chegar. As vozes do lado, o tumulto, não dê ouvidos, ouça o que Deus diz. E Deus está dizendo nesta noite que Ele te conhece, você tem uma identidade, porque foi Ele quem te deu. Aleluia. Levanta a sua mão assim, por favor, comigo. Sabe qual é a tua identidade? Sabe qual é a tua identidade? Você não é nada mais e nada menos que filho de Deus. Aleluia. Vocês são filhas de Deus e filhos de Deus. Não deixa ninguém dizer nada ao contrário. Vocês são filhos de Deus. Aleluia. Qual é o pai de vocês? É Deus. E vocês são o quê? Filhos de Deus. Não aceite nada menos que isso. E se eu não estou errado, os filhos têm direito à herança. E aquele que era o testador já morreu. Aleluia. Ele já morreu e o testamento está valendo. Glória a Deus. Eu não sei por que eu falei isso, porque isso não estava nem na mensagem. Elias então recebe uma ordem de Deus. Porque a água do ribeiro secou. É Deus colocando tudo no lugar. Aleluia. E diz para ele: sai daí e vai para Serepta, que é de Sidom. Que lá, olha o que Deus diz: eu já ordenei a uma viúva. Deus fez o quê? Deus fez o quê? Essa mulher nunca tinha visto Deus na vida. Não conhecia Deus, não sabia quem Ele era. Não era de Israel, era de Sarepta de Sidom. Deus diz a Elias: eu ordenei a uma viúva que te sustente. Elias se levanta e vai na direção de Sarepta. Irmãos, eu não sei como vocês pensam, mas eu
se fosse Elias na viagem, no caminho, estava pensando, vou encontrar uma viúva milionária, bilionária, tipo João Adib, tipo o dono da Carmed, tipo com jatinho, com avião, com limousine, porque se Deus falou que vai me sustentar, tem que ser quem tem dinheiro. Oh, meu Deus. Oh, aleluia. Deus tem um senso de humor que você não acredita. Deus tem uma maneira de trabalhar que nós não sabemos e não acreditamos. E aí Elias, ele vai e chega a Sarepta. Irmãos, eu juro para vocês que essa semana eu fiquei meditando, chorando quando ouvi essa palavra. Assisti mensagem a semana inteira. E quando eu vi essa cena, Tom, juro para você que eu via uma viúva, maltrapilha, pegando 2 pedaços de pão. Sabe naqueles terrenos baldio, cheio de pedra, cheio de lixo? É assim que eu via. E ela catando 2 pedaços. E Elias chegando e falou assim, não, né? Não vai dizer que é essa. Não vai me dizer que é aquela dali. E ela olha para a mulher e ele fala assim, não pode ser. Porque se ela não consegue se sustentar, e Elias vai chegando perto. E irmãos, a Bíblia não diz, mas dá para eu entender que quando Elias chega perto e pede água para ela, Deus fala assim, ó, é essa daí. Aí Elias diz assim, ô louco, aí não compensa. Aí é para acabar. Aí não compensa. Está de brincadeira. Eu imaginando uma mulher bem vestida, viúva. Não, aí não. Deus fala, é essa daí, ó. Aí ela pega os gravetos. Elias chega para ela e diz assim, ei, dá-me um pouco d'água para beber numa vasilha. E ela de pronto obedece, porque água ainda tinha. E ela vai buscar água. Lembra-se que estava na seca. Ela vira as costas, vai buscar água. E quando ela está andando, que o homem de Deus às vezes é abusado, ele fala, só a água é pouco. Ei, traga para mim também um bocado de pão. Aí ela para e vira e fala assim, você está brincando. Não pode ser verdade. Ei, tão certo como vive, olha o que ela diz, tão certo como vive o seu Deus, que a tua filha não tem nada a não ser um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E ela diz ao profeta, e digo mais a ti, o que eu tenho é isso, eu peguei esses 2 gravetos aqui, dois gravetos, peguei esses 2 gravetos aqui, vou fazer um pão para mim e para o meu filho, comeremos e depois morreremos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele disse, ei, faça exatamente o que tu está dizendo, mas todavia, no entanto, aleluia, faz primeiro para mim, aleluia, glória a Deus, depois, olha o que ele diz, depois do resto, você faz para você e para o seu filho. Oh, aleluia, irmão, eu não sei você, irmão, nessa hora, se você não está no Espírito, você fala assim, está de brincadeira, né? Acabei de falar que eu não tenho nada, só tenho isso aqui, e ele quer que faz primeiro para ele. Eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite na botija. E ela não retruca, ela não responde, ela vira as costas e entra para fazer. Este é o cenário da história. Esta é a história que nós vamos falar nesta noite. Queridos, para viver o milagre, para destravar o milagre na sua vida, você tem que primeiro entender qual é o tempo que você está vivendo. Entenda qual é o tempo que você está vivendo, qual é a sua situação, qual é a sua realidade, porque ao contrário da outra viúva que disse que não tinha nada, ela disse, eu só tenho um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. É o que ela disse que tinha. E ela entrou, ela ouviu a palavra do Senhor, e o homem de Deus vira para ela, irmãos, e libera a palavra profética, e diz uma palavra que se repete por muitas e muitas vezes na Bíblia, e diz para ela assim, ei, não temas,
Aleluia. Não, você não entendeu. Eu vou repetir. Ele diz para ela: não temas, não temas. Aleluia. Aqui você não entendeu, irmão. Ele diz para ela: não temas, não temas, não temas. Aleluia. Oh, aleluia. Ele diz para ela: não acabará a farinha da panela e não faltará azeite na botija, até que o Senhor envie chuva do céu sobre a terra. Aleluia. Vai e faz. E ela ouviu a palavra de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa nesta noite. Você está debaixo de uma palavra? Quem está debaixo de uma palavra, levanta a mão. O que eu faço quando eu estou debaixo de uma palavra? Eu só espero acontecer? Não. Nunca vai ser assim. Escute uma coisa que eu aprendi. Escute bem. Todo milagre de Deus ou de Cristo é pedagógico. Você pode repetir isso comigo? Todo milagre de Deus é pedagógico. Pode repetir comigo? Amém? Eu vou contar até 3. Se você não falar alto, nós vamos ficar como Paulo e Eutico até meia-noite falando isso até aprender. Amém? Eu vou repetir. Todo milagre de Deus é pedagógico. 1, 2, 3. Isso quer dizer que em todo milagre que Deus operou, Ele ensina lições à nossa vida. Você acha que é só receber? Não, eu só quero receber. Não, não é assim não. Você tem que aprender como destravar o milagre para a tua vida. Você precisa aprender como receber o milagre para a tua vida. Não é só esperar não. Tem algumas atitudes que eu e você temos que fazer, porque senão o milagre não chega. Senão o milagre não vem. 3 atitudes, diga 3 atitudes. Se você está comigo, levanta sua mão com o número 3 aí. Quem está fazendo o número 3? Diga 3 atitudes. Eu tenho que fazer para destravar. Faz assim, ó, destravar. Eita glória. Eita glória. Para destravar os milagres. Fala aí. Vai destravar, irmão. Vai destravar, irmão. Deus é poderoso para fazer mais do que você pede, mais do que você tem pensado. Deus é poderoso para fazer mais do que você está pedindo e mais do que você pensa. Aleluia. Glória a Deus. Ela vira. E como eu disse, todo milagre é pedagógico. A primeira atitude da mulher está no texto. E qual é, pastor? Ele diz assim: vai buscar água. Ela foi, virou as costas. Quando ela está saindo, ele diz: ei, traga um pão para mim. Ela diz assim: então certo, como vive o seu Deus, que eu só tenho um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Ele não se sensibilizou, ele disse: vá, faça como tu dizes. Primeiro, olha só a palavra, primeiro faça para mim. E aí, olhe para mim aqui. A primeira atitude é: Deus precisa ser a minha prioridade. Primeiro tópico é: Deus precisa ser a minha prioridade. E deixa eu lhe dizer uma coisa: se você colocar qualquer coisa em primeiro lugar e Deus em segundo, Ele não estará em segundo. Se você colocar qualquer coisa em primeiro lugar e Deus em terceiro, Ele nunca estará em terceiro. Se você colocar o dinheiro em primeiro lugar e Deus em quarto lugar, Ele nunca estará em quarto lugar, porque ou Deus está em primeiro lugar na sua vida, ou Ele não ocupa lugar nenhum na sua vida. Deus não aceita ser vice-campeão, segundo colocado, deixado de lado, ou aceita resto. Ou Ele é a minha prioridade, ou Ele está em primeiro lugar, ou Ele é a primazia da minha vida, ou Ele não está em lugar nenhum. Ele não está em lugar nenhum. Porque com Deus ou é tudo ou é nada. Ou você coloca Ele em primeiro lugar, ou Ele não está em lugar nenhum. Ele não aceita ser segundo lugar. Se você prioriza Deus, ao acordar, fale com Ele. Priorize Deus no seu dia. Priorize Deus no seu trabalho. Priorize Deus com o seu tempo. Será que eu
priorizo um tempo para Deus? Será que na minha casa Deus tem um tempo que eu só falo com Ele? Deus tem que ser a prioridade das minhas finanças, porque senão elas vão por água abaixo. Deus tem que ser a prioridade no meu culto, porque senão eu não estou cultuando a Deus. Deus tem que ser a prioridade do meu ministério, ou seja, eu vou para onde Ele me manda ir. Eu faço o que Ele me manda fazer. Eu sou quem Ele diz que eu sou. Por isso, Ele é a prioridade na minha vida. Essa questão da prioridade é um princípio divino que Deus não negocia. Diz para o irmão do lado: Deus não negocia. Não, diga bem forte: Deus não negocia. Não tem negociação. Ou Ele é a sua prioridade, ou Ele não está na sua vida. Ou Ele está em primeiro lugar, ou Ele não está em canto nenhum da sua casa e da sua vida. Ele precisa estar em primeiro lugar. No Antigo Testamento, olha como Deus leva, como Deus encara a prioridade para Ele. No Antigo Testamento, a primícia da colheita é para Ele. Os primeiros frutos da colheita era dele. O que o homem fazia? Se fosse trigo, cevada, seja qual fosse, o homem ia até o campo, pegava os 2 braços, abraçava o fruto e arrancava. E aquela primícia era de Deus. Por quê? Porque era o melhor fruto da terra. E quando eles faziam isso, sabe o que acontecia? Deus abençoava o resto da colheita. Sabe o que Deus fazia? Deus abençoava o resto da colheita. Não, você não entendeu? Quando ele dava primícia para Deus, Deus abençoava o restante da colheita. Era só isso? Não. A primeira cria dos gado, das ovelhas, era de Deus. A primeira cria era dele. O primeiro macho perfeito era dele. Tinha que matar e sacrificar a Deus, porque era dele. Porque é prioridade, primazia, primícia, é dele, a primeira parte é dele. Era só isso? Não. Os filhos dos hebreus, homens, o mais velho, o primogênito, era apresentado no templo. Só o mais velho, depois não apresentava mais nenhum. Por quê? Era o primeiro fruto da família. E significava que se tivesse outros filhos seriam abençoados. Mas só o primeiro filho, o homem mais velho, era apresentado no templo. Olha só como Deus faz as coisas. Você fala: tá bom, pastor, tudo isso é Antigo Testamento, eu quero saber agora. Aí vem Jesus e diz assim em Mateus 6:33: buscai o quê? Buscai o quê? Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que Deus quer? Que você busque a Ele primeiro. O que Deus quer, o que Deus exige? Que você busque a Deus primeiro. O que Deus requer de você? Que você busque a Deus primeiro. Deus não aceita outra coisa se não estiver em primeiro. Eu digo mais. Provérbios 8:17 diz assim: eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Mateus 10:37 diz assim: aquele que amar mais seu pai e a sua mãe do que a mim não é digno de mim. Aquele que amar mais seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Aquele que achar a sua vida perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim achará. Aleluia. Sabe o que ele está dizendo? Que se o seu amor não for maior por ele do que pelo seu pai e pela sua mãe, ele não estará na sua casa. Se você não amar mais a Deus do que o seu filho e a sua filha, ele não está na prioridade da sua vida. Ou seja, até no amor, Deus exige ser o primeiro e o mais amado. Olha o mandamento, Mateus 22, diz assim, 37. Primeiro amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E depois amarás o teu próximo como a si mesmo. Amar primeiro a quem? A Deus.
se nós não priorizarmos Deus, e se nós estivermos na fila do milagre, vou dizer uma coisa para você, você vai lá para o fim da fila, porque você só vai receber algo de Deus, se Ele for a prioridade na sua e na minha vida. Ele é a prioridade na sua vida? Ele é a prioridade do seu dia? Você tem um tempo priorizado para Ele? As suas finanças, você prioriza Deus? Nas suas orações, no seu culto, na sua adoração, Ele é a prioridade. O que é priorizar? É colocar alguém como a pessoa mais importante que possa existir. Essa mulher, a viúva, quando o profeta de Deus diz assim: vá primeiro e faça um pão para mim. Ele está dizendo assim: primeiro Deus, porque ele era o representante de Deus, ele era o porta-voz de Deus, ele era o profeta de Deus. Ele diz: primeiro faz o pão para mim. Ou seja, Deus tem que estar em primeiro lugar. O primeiro pão é para Deus, senão nada feito. Ela vai, irmãos, olhe bem para mim. O milagre não tinha acontecido ainda. Se você olha o texto diz assim: ela vai, faz primeiro o pão para ele, e ele diz: do resto, do que sobrou, faz para você e para o seu filho comerem. O milagre ainda não tinha acontecido, e mesmo ela assim, ela priorizou. Irmão, priorizar Deus no seu dia, com 24 horas, nem é difícil. Nem é difícil. Priorizar Deus com o seu dízimo, nem é tão difícil. Mas Deus pedir tudo que você tem, e é aquele restinho, e você viver numa realidade de seca, uma realidade de fome, e depois de morte você falar assim: eu vou priorizar. Não é na fartura, irmão. Não é na fartura, não. É um punhado de farinha e um pouquinho de azeite na botija. Deus pediu, foi isso aí para ela priorizar. Sabe o que ela está fazendo? Ela estava tirando o pão da boca dela e do filho dela. Você parou para pensar nisso? Para pensar nisso. Entra comigo na mensagem, vê se isso não é forte. O profeta pediu para ela tirar o pão da boca do filho dela, da boca dela, e dar primeiro para ele, primeiro para mim. Ei, irmão, ela nunca viu Deus, ela não conhecia Deus, não sabia quem era Israel, não conhecia o Deus de Israel, muito menos Elias. Ela não sabia, não conhecia nenhum dos dois. E nós, que dizemos às vezes que conhecemos a Deus, e quando nós temos um trocado, um dinheiro, que às vezes está separado para uma coisa, e Deus fala assim: pega esse dinheiro, e leva para o meu filho. Você fala: não. Você vai falar: aí não compensa, não, aí não dá. Deus fala: é isso mesmo que eu estou falando, pega esse pouco aí, mas isso aqui é dessa conta aqui. Deus fala: pega esse dinheiro, vai levar a mulher de Deus ao homem de Deus. Você fala: será? Você fala assim: ó, Deus está tirando de dentro da minha casa, Deus está tirando da minha luz, da minha água, do meu telefone para levar para o homem de Deus. Às vezes é assim. Deus estava tirando o pão de dentro da boca do filho dela e pedindo primeiro para o profeta, que é um homem que ela não conhecia, um Deus que ela nunca tinha visto, um milagre que ela nunca presenciou. E ela disse: está certo, é isso, é a prioridade, é o primeiro lugar, é a primícia, vou fazer primeiro para ele. Ela foi, assou um pão e entregou primeiro para o profeta. A pergunta que eu faço: e se fosse comigo e com você? Esses dias eu vi falar, quem me contou? Foi hoje que eu vi. O pastor Luiz Hermínio. O pastor Luiz Hermínio comprou uma picape. A picape do sonho dele. Só que teve um pastor
que quando ele estava nas drogas, que o pastor Luiz Hermínio era viciado nas drogas. Esse pastor colocava o pastor Luiz Hermínio para dormir na sala dele. Cuidava do pastor Luiz Hermínio. Tratou dele, mesmo nas recaídas, e foram várias recaídas. Ele dizia, pode ficar aqui na minha sala, dorme aqui, come com a gente. E o pastor diz assim, eu nunca voltei para agradecer esse pastor. Nunca abençoei ele. E ele comprou uma picape zero e foi para o culto e disse assim para a mulher dele, se aquele pastor, é difícil isso acontecer, for para o culto, sem eu chamar, eu vou entregar a chave da picape na mão dele. Aí, irmão, como Deus é interessante, como Deus é maravilhoso, o que acontece? O pastor vai para a igreja. E ele falou assim, irmãos, eu fiz isso. Agora eu preciso que alguém me leve embora, porque eu vou entregar a chave para ele. Entregou a chave da picape zero, irmão, na mão do pastor. Entregou para abençoar a vida dele. Então isso aí, irmão, é você pegar o que você tem e falar assim, não, eu não sou a prioridade. A prioridade é Deus. O que Ele me mandar fazer, eu vou fazer. Você está me entendendo, irmão? Será que eu e você temos condições de ser colocado sob o muito? Será que Deus pode nos colocar sob o muito? Eu mandei a foto para o Robson, eu pedi para você colocar a foto do Estevão, jogador do Chelsea, da seleção brasileira. Quantos conhecem? Levanta a mão. Os homens vão conhecer. É um menino, 18 anos de idade. Eu vi a frase dele e mandei para o Robinho. Ele diz, aonde eu vou, eu prego Jesus e anuncio Jesus. Porque para mim ele é a prioridade. Irmão, eu estou falando de um menino de 18 anos que ganha milhões e milhões e milhões de dólares, irmão. Se ele quisesse perder a cabeça, perderia. Mas sabe, guarda bem essa frase. Nunca perca o propósito. Você pode perder a proposta. O propósito, nunca perca o seu propósito. Você pode perder a proposta, mas o propósito, nunca perca. Se Deus te chamou para ser luz, seja na onde for, no Chelsea, na seleção brasileira, no mundo, seja luz. Você pode ganhar milhões, seja fiel. Seja fiel e não desvie do seu propósito, porque Deus te chamou para ser bênção em qualquer lugar, aleluia. Perca a proposta, mas não perca o propósito, aleluia. Priorize Deus. Ficou bem claro que a mulher priorizou? Está claro que ela colocou Deus em primeiro lugar? A segunda atitude, eu preciso crer, mesmo sem ver. Eu preciso ter fé, mesmo sem ver nada. Essa mulher é incrível. Como eu disse no começo da mensagem, o milagre de Deus é misericórdia, irmãos. Vamos lá. O milagre de Deus é... vamos de novo. O milagre de Deus é pedagógico. Aprenda com essa mulher. Ela conhecia Deus. Ela conhecia o profeta. Ela conhecia a história de Israel. Já tinha vivido milagres? Nunca. Mas a partir da hora que o homem de Deus disse assim para ela, vá, faça primeiro para mim, depois para você e seu filho. E ele diz, não temas, porque a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não faltará. Ela creu na palavra. Mesmo sem conhecer a Deus, ela teve fé. Mesmo sem conhecer Elias, ela teve fé. Você tem fé? Você tem fé, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para você, antes de você responder. Hebreus 11:6 diz assim, sem fé é... Sem fé é... Se você não agrada a Deus, você vai receber algo de Deus? Olha a lógica. Se Deus olha para você, você não tem fé, você vai receber algo de Deus? Não.
Você está entendendo a lógica? Tenha fé. Irmãos, a fé dela, a primeira lição que eu aprendo com a fé dela é que a fé dela ela crê, ela tem uma fé totalmente depositada em Deus, que Ele, mesmo quando tudo diz que não, a fé dela é tão grande, que ela tem fé quando tudo diz que não. Eu ia até cantar agora aqui, trazendo a arca, mas aí eu lembrei que eu não sou cantor. Eu ia cantar, quando tudo diz que... Sua fé me encoraja a prosseguir. Aleluia. Quando tudo diz que não. Se soltar eu vou embora, irmão. Aleluia. Quando tudo diz que não, a sua fé, a minha fé, porque a realidade dela era péssima. 2 gravetos é a mesma coisa que 100 tegais. Só com o sopro do fogão. 2 gravetos. Um punhado de farinha. Ela estava na seca. Fome. E ela disse, vou fazer um pão para meu filho, comeremos e morreremos. A atmosfera é de morte. No ar havia morte, tristeza, seca, fome, uma realidade dura. Mas aí você olha para a tua vida e fala assim, Deus falou que ia fazer, piorou, irmão. Ei, olha aqui para mim aqui. Para Deus fazer tem que piorar mesmo, senão você fica nadando de braçada. Não, vai acontecer amanhã, fica sorrindo. Irmão, para acontecer é que nem remédio ruim, remédio bom não cura, já viu? Remédio gostoso, você toma o vida inteiro. Curou? Fala assim, não, eu estou do mesmo jeito. Aí você toma óleo de rícimo. Quem tomou esse negócio? Vixe, misericórdia, minha mãe fazia tomar esse negócio, irmão. Óleo de rícimo. Eita. Boldo. Hein, Léo? Se você não quer chamar, você chama, porque o boldo é tão ruim, que você acaba voltando para fora. Remédio bom é amargo, porque cura. Está entendendo? Agora, a vida está boa. Aí Deus libera uma palavra. Você fala, vai acontecer amanhã. Se a coisa não apertar, você fala, não, está tudo em casa. Mas aí, Deus promete, lança a palavra, libera a palavra, e dá mais uma apertada. Você vai e faz, e Deus faz um milagre. Então, a tua fé, ela tem que estar, até mesmo quando tudo diz que não, você creia. Porque, mesmo quando tudo diz que não, Deus está dizendo sim. Aleluia. Mesmo quando diz que não, Deus está dizendo sim. Quando nada diz que não, Deus está dizendo sim. Aleluia. A segunda coisa que eu aprendo é que Deus não precisa de nada para fazer o milagre. De nada. Pastor, mas ela tinha um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija. Você acha que Deus precisa disso? Tiago 4:7 diz assim, a parte final do versículo. E o Deus que nós servimos, do nada, Ele traz as coisas à existência. Deus não precisa de nada para fazer milagre. Você não tem nada, Deus vai fazer um milagre. Você tem um pouquinho, Deus vai fazer um milagre. Restou um pouco, Deus vai fazer um milagre. Levanta a sua mão aí. Levanta a sua mão. O que você tem hoje? É um pouquinho de farinha? É um pouquinho de azeite? Ou você não tem nada? Eu não sei, mas a fé dessa mulher me ensina que seja lá o que você tiver, o milagre vai acontecer no nome de Jesus. Levanta a sua mão, dá glória a Deus aí. Aleluia. Glória a Deus. Agora deixa eu falar uma coisa. Ela ouviu a palavra do profeta. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10:17. Isso é muito bonito. É maravilhoso falar a Bíblia. Eu quero ver viver. Porque ela ouviu a voz do profeta. Aliás, a Bíblia diz que era a voz de Deus na boca do profeta. Aleluia. Eu vou repetir, que você não entendeu. A Bíblia diz que era a voz de Deus pela boca do profeta Elias. E ela creu.
E ela recebeu, aleluia. Por isso, aqui vai uma chamada de atenção para a sua vida. Liga o seu desconfiômetro. Aqui vai. As palavras que são liberadas desse altar por mulheres e homens de Deus. Dê crédito. Confie na palavra da mulher e do homem de Deus. Acredite na palavra da mulher e do homem de Deus que sai daqui de cima desse altar. Porque é mulher e porque é homem de Deus. Acredite na palavra. Porque ela ouviu a palavra da boca do profeta, creu e recebeu. Ela não duvidou. A palavra veio de Deus por intermédio do profeta. Hoje a palavra está vindo da parte de Deus. Sabe quem é o profeta aqui? Sou eu, aleluia. Você pode não gostar de mim, você pode não gostar da minha pregação, você pode não ter afinidade comigo, você pode não me amar, mas a palavra hoje está descendo da parte de Deus para a minha vida. Eu estou com a profecia nesta hora, e eu profetizo sobre a sua vida, que o milagre que você veio buscar, Deus vai te entregar nesta noite. É hoje. Eu libero uma palavra profética para a sua vida. Receba o milagre no nome de Jesus. Se você puder, aplauda e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Essa mulher me ensina que eu tenho que ter fé para romper o limite da realidade. Quando você olha para a realidade dela, para o cenário que nós falamos aqui na quinta-feira, o cenário é de seca, o cenário é de fome e o cenário é de morte. A fé dela rompeu o limite da realidade. Eu acho que não é do tempo de vocês, mas é do meu tempo. Quando eu cantava lá, quando eu era jovem, faz tempo. Eu cantava um louvor lá na igreja que eu era, lá em Jardim Mirim, em São Paulo. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder. Rompendo em fé, com ousadia sou um poder do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou... Rompendo em fé. Se soltar eu vou, irmão, aleluia. Glória a Deus, estou a fim de cantar, aleluia. Glória a Deus, irmão. Se a tua fé não rompe o limite da realidade, você não sai do lugar. Ei, pare de olhar para a tua realidade. Para. Olhe para o tamanho do seu Deus, aleluia. Ei, não olhe para a tua realidade, não. Olhe para o tamanho do seu Deus, aleluia. Rompa em fé. Levante a sua mão, feche a sua mão, diga: eu vou romper. Diga: eu vou romper. Diga: não, irmão, assim você não rompe. Faz com força. Eu vou romper, aleluia. Rompa em fé, 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 rompa nesta noite, aleluia, rompa em fé, aleluia. Oh, para nós terminar, hoje eu estou poético. Para terminar, irmão, agora vem a parte mais difícil. A terceira atitude é: eu escolho obedecer. Aí você já sentiu o peso, né? Mas você pode dar um glória a Deus aí? Você escolhe obedecer? Você pode escolher obedecer ou desobedecer. A escolha é sua. Hã? A escolha é sua. Lembra daquele programa Você Decide? Pois é. Aqui também você decide. Você pode obedecer ou desobedecer. Só que entenda uma coisa: Deus é o que seu? É o seu? É o seu? É o seu? Você é o quê? Ele é o seu? Você é o quê? Então tá bom. Quando o pai manda, o que o filho faz?
Se o filho pedir um presente, desobedecer, o pai vai dar? Olha, eu não sei os pais de hoje. Porque tem uns pais hoje. Eu falo ou não? Eu falo ou não? Tem uns, oh, misericórdia. Tem uns pais hoje, que parecem palhaço. Entendeu aí, né? Tem umas mães hoje, mano, que é uma maravilha. Se você desobedecer, não vou te dar. Se eu dou para se dar, um moleque repete, ela vai e compra. Aí ele fala assim, já peguei, hein? É frouxo aqui o negócio, corre frouxo. Ele faz assim, ó, cruza o dedinho, balança o pé. Entendeu? Mas no meu tempo, meu pai dizia que não dava e não dava. Um dia, irmão, para minha infelicidade total e absoluta, eu fui espernear no mercado. Quando não havia a lei da chinelada. Não havia. Eu esperneei, eu queria um carrinho, queria, esperneei. O meu pai, aquele que vocês conheceram, me pegou por aqui. Ele me bateu no chão pelo menos umas 4 vezes, que nem bola de basquete. Aí, no chão, no meio do mercado. Falou assim, pede de novo. Eu falei, eu temo pela minha vida. Aí falou assim, na outra compra ele falou assim, na outra vez que for no mercado, no próximo mês, você nem passa na prateleira do carrinho. Aí passou o mês, quando eu fui entrar, eu lembrei. Eu falei, não, aqui não, eu vou nesse daqui. Eu lembrei que ele me pegou e fez umas coisas, deu uns conselhos para mim. Hoje em dia não pode mais, fica tranquilo, hoje em dia não pode. Mas naquele tempo podia. Então, se o filho não obedece, o pai vai dar? Hã? O pai vai dar se o filho não obedece? Fala para mim. Vai ou não? E Deus, você acha que Deus vai dar? Acabe desobedeceu a Deus, Acabe. Deus rejeitou Acabe. Saul desobedeceu a Deus. Deus rejeitou Saul. Irmão, quem aqui conhece Moisés? O Moisés da Bíblia, quem conhece, levanta a mão. Eita, Moisés era homem de Deus? Era filho de Deus? Mas teve um dia que ele desobedeceu, não teve? Eita, irmão. Custou caro. Deus falou para ele um dia, Moisés, fere a rocha, que vai sair água da rocha. Ele foi e feriu. Quem era a rocha? Era Cristo. Cristo só pode ser ferido uma vez na cruz do Calvário. Então, Moisés feriu a primeira vez, ok, beleza, está dentro da Bíblia, pode ferir. Aí a segunda vez o povo murmurando, querendo água. O que Deus diz? Moisés, fala a rocha. O que Deus disse? O que Moisés fez? Feriu a rocha. Aí quando está viajando 40 anos, quando está chegando perto da terra, nos 40 anos, Deus fala para Moisés, sobe no monte, pisga. Moisés subiu. Olha a terra prometida, Moisés viu. Aí Deus falou para Moisés, ei Moisés, veja, porque você não vai entrar. Porque lá em Massá e Meribá, quando era para você falar a rocha, você feriu. Então pela sua desobediência, Moisés, tu só vai ver, mas não vai entrar. Captou, irmão? Pegou, irmão? Se Moisés não entrou desobedecendo, imagina eu e você. E às vezes, nós temos uma fração de segundo para escolher obedecer ou desobedecer. É rápido às vezes. Deus te coloca na situação e fala, e agora? Aí você fala, e aí? Deus fala, vamos. Aí você vai e desobedece. Deus fala, errou. Aí, ó, deixa eu te falar uma coisa. Você estava aqui, ó, para colocar a mão na bênção. Você desobedeceu, você anda para trás. Está me entendendo, sim ou não? Você estava para colocar a mão, então não desobedece, irmão. Aí tem gente que diz assim, mas eu obedeço a Deus, Deus fala comigo, eu obedeço. E às vezes, está esperando Deus falar com aquela voz que ele fala retumbante, lá do céu, diretamente com ele. Oh, minha filha, me obedece. Irmão, não é assim não. Aqui ele usou a voz do profeta Elias.
Lá na sua casa ele vai usar a voz do seu pai, a voz da sua mãe, a voz do seu marido. Fala, mas eu não obedeço o homem não. Ah é? Mas é homem de Deus. E o seu líder de célula? Ah, não estou nem aí para ele. Mas obedeça a Deus. Não obedece o líder. Está desobedecendo. E o seu líder de rede? Nem sei quem é. Mas é. Olha, irmão, eu já ouvi, há anos atrás, eu ouvi essa frase aqui, há anos atrás. Não foi aqui não. Como que eu vou obedecer um homem? Comedor de feijão e arroz que nem eu. Sabe o que a Bíblia diz em Tiago 5,17? Sabe o que a Bíblia diz? Que Elias era homem como qualquer um de nós. Ou seja, ele só era profeta. E você é homem e mulher de Deus. Então, quem fala que obedece a Deus, mas desobedece a liderança, está desobedecendo a Deus. Captou ou não? Ninguém quer nem responder. Eu falei que ia ser difícil. Captou ou não? Se você responder, vai ser assim. Se não responder, vai ser assim do mesmo jeito. Por isso que eu gosto disso. Sim ou não? Ela escolheu obedecer. Aí alguns vão dizer assim, também ela não tinha escolha. Ou fazia ou morria. Não, ela sempre teve escolha. Ela podia fazer o pão para ela, o filho dela, virar as costas do profeta e ir embora. E deixar ele para lá. Mas ela resolveu obedecer. Sabe para quê? Mesmo debaixo de uma palavra, eu preciso obedecer à voz de Deus. Escute o que eu vou dizer para você nessa noite. Há algumas vozes que falam nos nossos ouvidos. A primeira voz, a sua. E às vezes ela está errada. Depois, a voz da multidão. E às vezes, a multidão é Maria vai com as outras, já viu isso? O que um fala, todo mundo fala. Ah, isso está errado, todo mundo vai para o buraco, junto. E outras vezes, tem a voz do diabo. Que às vezes fala aqui, ó. E outras vezes, é a voz de Deus. Que vai usar um ser humano para falar com você. Quem que você vai ouvir? A voz de Deus, por intermédio de um homem ou de uma mulher, ou as outras vozes? Você tem que escolher nesta noite, ou obedece ou desobedece. Obedecer é a coisa mais difícil para o ser humano, sim ou não? Por quê, pastor? Deixa eu explicar para você. Primeiro, nós somos concebidos em pecado. Então, nossa natureza é de desobediência. Né? Segundo, quando as coisas me contrariam, eu não quero obedecer. Deus às vezes tem um milagre para te entregar. Você quer receber de uma forma, Ele quer te entregar de outra. E você fica lutando com Deus, teimando com Deus, falando com Deus, murmurando com Deus. E Deus está falando assim, ei, eu vou te dar, mas não é como você quer e nem quando você quer. Está entendendo ou não? As coisas ainda são do jeito de Deus. Amém? As coisas ainda são do jeito de Deus. A coisa mais difícil do ser humano é obedecer. Sabe como Deus cara a obediência? Não fique de pé, para parecer que vai terminar. Deus leva a obediência tão a sério, para receber qualquer coisa. Que a Bíblia diz em Filipenses 2,8 que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus perguntou assim para o Pai: Pai, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. E para onde Jesus foi? Para a cruz do Calvário. Obedecendo a voz de Deus. Você está me ouvindo nesta noite? Obedeça a voz de Deus. Amém? Quantos querem um milagre ainda? Quantos creem no milagre ainda? Priorize Deus. Tenha fé e obedeça. Amém? Eu quero orar nesta hora aqui por quem está desempregado. Dizia, vem aqui à frente, eu vou orar por você. Quem está desempregado?